Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir uma dica de leitura dessa obra do Chico Xavier chamada Voltei, ditada pelo Espírito Irmão Jacó. Essa obra, meus irmãos, só lembrando que eu estou preparando essa playlist falando só sobre as obras, né, que eu já li, reli, estudei, para falar para vocês o quanto é importante a leitura, o quanto é importante o aprendizado, o quanto é importante você, né, obter esses conhecimentos para ajudar outras pessoas, para partilhar com elas, né, e incentivar a leitura aonde você estiver. Então, esse livro, ele fala sobre o compromisso desse espírito de escrever de imediato aos amigos, assim que ele desencarnasse, assim que ele chegasse ao mundo espiritual, porque, afinal de contas, era um espírito evoluído, né, um espírito esclarecido, na verdade, né? Ele era espírita na Terra, amigo de Chico Xavier, e ele tinha pressa ao chegar ao mundo espiritual para transmitir essas informações, essas impressões, né, que ele, ao chegar ao mundo espiritual, queria contar para os amigos que ficaram, que foi um compromisso que ele assumiu com eles, né? Ele fala sobre a visita de Pedro Leopoldo, né, a Chico Xavier. Ele fala também que visitou algumas casas espíritas, inclusive o local de trabalho, onde ele se apresentava para os irmãos, até mesmo os irmãos videntes, né? E os irmãos não davam notícia dele, e ele ficou intrigado com aquilo. Como assim, né? Esses irmãos aqui videntes visualizam os espíritos, e por que eles não falam que eu estou aqui presente, né? Então, aqui bem no comecinho, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: de volta. Há muitas semanas aguardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Esse noticiário do velho companheiro eram as informações, né, que ele havia, que ele já havia se interagido ali, para mostrar para vocês, né, aqui na Terra, como assim, como é o mundo espiritual. Eu queria contar para todo mundo, e assim, muita gente fala sobre o assunto, né? Continuando, ele diz: quando me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhe um correio de amigo logo que a morte me arrebatasse. Ou seja, informações. Ele sabia que Chico Xavier psicografava, era muito amigo. Ele disse: bom, eu vou atrás desse amigo, porque além de ajudar nas suas obras, além de ser um grande amigo, eu visitava sempre, conhecia o trabalho dele, então eu vou bater na porta dele, porque ele vai escrever essas mensagens, né? Continuando, ele diz: o espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, torna-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante do meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Então, qual é a importância de você estar aqui sempre buscando aperfeiçoar o seu conhecimento? Para compreender o que essas criaturas fizeram na Terra. Como foi que eles conseguiram, né, dar prosseguimento ao espiritismo naquela época, que era tão difícil para muitas pessoas? Qual foi o motivo dele ajudar tantas famílias, né, na casa espírita, fazendo campanhas de cesta básica, oferecendo medicamentos para muitas pessoas, porque ele era uma pessoa que tinha condições, né? Ajudou muitos médios, ajudou a publicar vários livros, adquiria muitos exemplares, ia lá para Pedro Leopoldo, levava caminhões de livros para Chico Xavier doar. Então, tudo isso, gente, fez uma grande diferença nesse espírito, que essa ele tinha essa pretensão, era o desejo dele, era contar para os amigos: meu Deus, eu preciso contar para vocês como foi a minha chegada, o que eu encontrei por aqui, quem me recebeu, aonde eu estou, quais foram os primeiros momentos, né, aqui no mundo espiritual. É o que muita gente pretende fazer, é o que muita gente deseja, é o que muitos cobram muitas vezes de uma pessoa que desencarna e não sabe se ele já tem condições de transmitir essa quantidade de respostas feitas sobre as perguntas, muitas vezes no momento de um acolhimento ali com um médium, né? Então nós temos que ter muita coragem, paciência, disciplina,
que quando o espírito está preparado, ele busca um instrumento, prepara, né, a própria espiritualidade, a equipe espiritual prepara aquele instrumento, né, sintonizando com aquele espírito, com as vibrações, as energias, né? Então eles vão fazendo ali aquela questão da afinidade fluídica, para que ele possa, assim que os dois estiver preparado, né, transmitir essas informações, que seja para uma obra, uma carta, uma mensagem ou um depoimento, entendeu? Então, tudo isso é possível, mas precisa ter paciência. Continuando aqui a obra, veja bem quando ele diz a dificuldade no intercâmbio, a dificuldade durante o intercâmbio nos dois mundos. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista, porque ele achava que era só chegar lá, buscar a sintonia do Chico Xavier e ali imediatamente ele pegava lápis e papel e ia escrever. E não era dessa maneira que acontecia, entendeu? Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. É essa afinidade fluídica que eu acabei de falar para vocês. Essa afinidade fluídica, ela ocorre junto com uma equipe espiritual que está ali preparando o médium e o espírito, fazendo os experimentos para que no momento dessa telepatia aqui, né, ou seja, sintonizado com o médium, ele vai transmitir a mensagem sem nenhuma interferência, certo? Continuando, ele diz o seguinte: a mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. Aqui ele já está trazendo detalhes, né, de como ele percebeu esse intercâmbio, como era que fluía aquela mensagem ditada por ele para chegar na mente do médium para que ele pudesse escrever. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo, pela sensibilidade que ele marca as faculdades registradas. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Viu aí? Então, no momento que eu estou aqui, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Vou aproveitar que eu estou falando sobre um livro espírita, ditado por um espírita, né? Psicografado por um médium espírita. No momento que eu sentei aqui nessa mesa, né, nessa cadeira, estou em frente de uma mesa, um computador, né, com a musiquinha de fundo. Aqui está o meu dispositivo, meu telefone gravando, né, o vídeo. Eu aproveito e faço uma prece. Amado Mestre Jesus, eu peço nesse momento permissão, junto com os mensageiros de Deus, meus orientadores espirituais, para me ajudar nessa tarefa, nesse momento, desse intercâmbio mediúnico. Peço que o espírito comunicante não encontre nenhum impedimento para transmitir o seu recado, sua mensagem com lisura, né, com muita responsabilidade, para que eu possa transmitir aos seus familiares aqui na Terra. Então, feita uma prece, eu já convidei os meus orientadores espirituais. E ele viu tudo isso no Chico. Quando o Chico se prepara para receber a mensagem dele, ele percebeu isso, que o Chico buscou localizar o espírito do irmão Jacó. Ao mesmo tempo, o irmão Jacó já estava ali ao seu lado, em companhia de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, permitido por ele, porque sem a permissão ele não ia escrever, né? E dali em diante, ele deixava a mensagem fluir naturalmente e ele ia escrevendo. Que é isso que ele está descrevendo aqui no livro. Que muitos médios, muitas vezes, não imprime, né, essa maneira de estudar, né? E aí, não, Nancy, eu já estudei um livro, estudei outro, mas já chega, o espírito comunicante me ajuda. Não, mas não é bem assim. Você precisa também obter esse conhecimento, porque vai que no meio do caminho existe ali uma infiltração de um espírito que não deseja a sua evolução, interfere na sua sintonia, e você vai ficar triste quando souber que aquela mensagem não faz parte daquela obra que você está escrevendo, né? Continuando, ele diz: se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físico-psíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem,
torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isso, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Viu aí? Então, eu não posso prometer para as pessoas aqui, gente, eu vou desencarnar e ao chegar no mundo espiritual, vocês podem se preparar que no dia seguinte eu já estou aqui transmitindo mensagens, buscando um médium para transmitir essas informações para você. Não é bem assim. Será se eu vou ter esse merecimento? Será se esse espírito de fato teve? Não. Ele conta aqui que ele passou muitos dias perambulando pelos centros onde ele trabalhou, pelas casas espíritas que ele visitou, pelos momentos que ele reencontrou muitos colegas de trabalho, muitos amigos, ele tocava, as pessoas não via, não sentia, não era hora ainda, porque ele tinha pressa. E ao chegar do outro lado, ele percebeu que não era daquela maneira que funcionava lá no mundo espiritual, porque lá tinha regras, lá tinha uma programação, uma preparação entre o espírito e o médium aqui na Terra. Também teria um processo de desligamento do seu corpo físico, teria o processo das entidades que não queria a sua evolução também no mundo espiritual. Então, tudo isso está aqui no livro. Então, veja bem o que ele diz no próximo parágrafo. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências vitais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer neste plano, em que hoje me encontro, a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Viu aí? Então, nós temos que ter muito cuidado nessa história. Ah, Nancy, eu estou escrevendo uma obra. Qual é o propósito desta obra? Ah, estou estudando uma obra que me disseram que é uma obra muito boa, de uma pessoa, um espírito desconhecido, de uma pessoa lá não sei onde, tá? Não é nenhuma obra mediúnica, não é uma obra ditada por um espírito que vai agregar valor. Sim, vai te ajudar, porque você vai ler a obra, vai te ajudar. Mas primeiro você tem que entender o que significa o espiritismo, o que significa aquele trabalho que você veio realizar. Você precisa buscar aperfeiçoar os seus conhecimentos. E continuando aqui, eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre, vou até anotar aqui para mim não esquecer, né, sobre esse comentário. Vou anotar aqui para não esquecer aqui o comentário de um médium que eu estava escutando uma mensagem dele aí na internet, né? Até achei interessante o que ele falou, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso. Continuando, ele diz assim: o homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres. Enquanto você estiver aqui, você está trilhando caminhadas aqui na Terra. Quando você chega ao mundo espiritual, você vai rever tudo isso. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam recurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguiram isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Então, nesse momento aqui, ele cai na realidade, observando que, de fato, não era da forma que ele gostaria. No entanto, nós vamos buscar esse aperfeiçoamento para poder aprender, gente, a falar sobre o mundo espiritual, a escrever as mensagens com atenção que os espíritos buscam a nossa sintonia. Porque o médium, quando ele está pronto, preparado, ele recebe mensagens de espíritos diversos, não somente daquele que diz ser o seu orientador espiritual, o seu mentor, ou o que quer que seja. Ele recebe. Por quê? Porque ele é um instrumento, um facilitador, né, dessa transmissão de pensamento entre a terra e o céu. Esse conteúdo
você vai recebendo devagar, vai colocando sem pressa ali, né, as suas impressões num caderninho, no computador, aonde você tiver condições, mas que seja feito com coerência, com conhecimento de tudo aquilo que você está estudando, ok? Para encerrar, que ele diz assim: o volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Então ele achou que tinha muito trabalho na terra, chegou lá do outro lado, dobrou, né? Compreendi então de quanta abnegação temos necessidade, a fim de preservarmos no bem até ao fim da luta, seguindo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir, por alguns instantes, a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Viu aí? Ele achava que muitas vezes aqueles médios não faziam o trabalho porque não queria. Mas ele se apresentava, ele buscou essa oportunidade. Mas ele percebeu que só no momento oportuno, preparado, permitido pelos mensageiros de Deus, foi que ele teve a oportunidade de transmitir de lá para cá a sua mensagem. E eu deixo hoje aqui como sugestão de leitura esse livro, Voltei, para que você possa ler aí no silêncio do seu lar, buscando essa oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos, para que você, se for um médium, se for um iniciante, se for um trabalhador com disciplina, uma pessoa disciplinada aí na casa espírita, já leu, releu, estude a obra, vai te ajudar bastante. É o que eu estou fazendo aqui no meu lar. Olha a quantidade de conteúdo que eu estou deixando aqui para vocês, sugerindo aqui no meu canal no YouTube. Aproveita para assistir todas as playlists, né, que eu preparei com tanto amor e carinho, falando sobre as minhas experiências, falando sobre o espiritismo avançado, sobre a prática e a teoria espírita, sobre o trabalho na casa espírita, como ele acontece. Basta que você acesse as nossas playlists e assista no conforto do seu lar, quando você tiver condições. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso canal no YouTube. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fique na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.